Bem-vindos, queridos, bem-vindos a mais um Encontrei um Tesouro. Isso mesmo, encontrei um tesouro. Deixa eu organizar aqui a minha face, aí isso melhorou aí. Tudo bem, graça e paz, sejam bem-vindos. Você está vendo aí uma tela compartilhada, não é? Nós estamos aqui no nosso canal de compartilhamento de textos sagrados, textos lidos, escritos por mim e por outros também, não é? E esse canal é um canal de compartilhamento de vida cristã, vida espiritual, compartilhamento de estudos importantes para o desenvolvimento do corpo de Cristo, sabe? Da Igreja do Senhor e também de quem deseja crescer espiritualmente, conhecendo mais a Deus, as Escrituras, estudando aqui conosco. Eu também posto indicação de livros. Inclusive, nesse estudo aqui tem 2 livros que eu vou deixar a indicação aqui abaixo no final do estudo, para, por acaso, você quiser aprofundar esse estudo, né, ver lá nesses livros, tá certo? Mas, depois de você ver o vídeo aqui, curta o vídeo, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Às vezes o YouTube manda, não manda sempre, mas manda, não é? Tá certo? E o nosso assunto está aí. A interpretação das escrituras, um assunto importante, relevante para o conhecimento de todos nós. Tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre a necessidade de interpretação das escrituras sagradas. Certo? Isso mesmo. Queridos, a interpretação das escrituras sagradas não é para uma pequena parcela de cristãos. A Bíblia, ela foi deixada para todos. Isso mesmo, para todos. Ora, logo, todos podem e devem interpretá-la. Eu digo autonomamente, não humanamente, mas autonomamente. Interpretar as escrituras. Barulho aí, ó. Já passou. Mas o que tem acontecido, queridos, é que muitos não desejam conhecer as escrituras. Ora, os motivos são vários. São vários. Dentre tantos motivos, eu quero destacar aqui alguns. Alguns motivos. Certo? Primeiro aqui, ó. Não querem ler, não querem gastar tempo na presença de Deus, não querem gastar tempo na oração, na pesquisa. Não querem. Preferem repetir o que outros dizem, estão dizendo, já disseram, simplesmente por comodismo, por achar que não vale a pena, sabe? Às vezes, até por medo de descobrir verdades que lhe confrontem, que apontem para o seu erro, seja de natureza espiritual, teológica, enfim. Sabe, queridos? Então, nesse sentido, nós vemos, então, uma negligência cristã, uma negligência muito grande no tocante à interpretação das escrituras. Ora, deixa eu fazer aqui uma não não será por isto que nós estamos vendo tantos falsos ensinos, tantas falsas doutrinas, assim, sendo ensinadas Brasil afora, Brasil adentro, mundo afora?
Acho que sim. Acho que sim. Infelizmente, por desconhecimento da verdade revelada pelas Escrituras, muitos aceitam esses ensinos. Muitos aceitam esses ensinos, infelizmente. 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 Recebe esses ensinos como ensinos certos, verdadeiros. Ora, receber um ensino falso como verdadeiro é um péssimo sinal, não é? É um péssimo sinal, revela a falta de conhecimento das escrituras sagradas, dos textos sagrados, da revelação das escrituras, certo? Então, e eles aceitam esses ensinos, muitos aceitam, porque não tem conhecimento, contudo, não tem argumento para refutar os falsos ensinos. O pior é que ainda existe muitos cristãos, meus irmãos, sabe, que acham que esses falsos ensinos não geram nada, não causam nada, não afastam o cristão da presença de Deus. Ora, mas afasta? Afasta. Como não afasta? Afasta sim, com certeza. Olha, isso tem acontecido no meio do povo de Deus, certo? Com isso, essas pessoas estão dizendo que, de fato, não leem a Bíblia, não estudam a Santa Palavra e não aplicam a Santa Palavra de Deus nas suas próprias vidas. Porque se estudassem, eles iam ver que desde o Jardim do Éden, há distorção e má interpretação das Escrituras. Mas estas heresias, queridos, que são pregadas, esses falsos ensinos, vão ficando pior, vão ficando mais fortes à medida que o tempo vai passando, sabe? Isso foi alertado pelo o servo de Deus, Judas. Judas disse isso, sabe? Ele disse na sua extraordinária carta, aliás, quero desafiá-lo, é um desafio muito básico, simples. A carta de Judas tem apenas um capítulo. Dá para ler em 10 minutos, 15 minutos. Então, leia lá a carta de Judas. E ele diz aqui, olha, está em vermelho aqui para você na tela. Abre aspas. Certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de Deus, do nosso Deus, em libertinagem e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas, versículo 4. Certo, queridos? Então, não está claro aqui o que disse Judas? Ele disse que homens se infiltraram na igreja para ensinarem heresias aos cristãos judeus. Judas, como outros escritores das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, Judas faz coro com o apóstolo Pedro. Em 2 Pedro 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, olha o que o texto sagrado nos diz. O apóstolo Pedro, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias, olha, diz Pedro, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Não é segundo a palavra de Deus, segundo suas próprias ideias humanas, e dizendo, onde está a promessa da vinda, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, disse Pedro. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Versículo 6 vai dizer, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Então, queridos, o propósito aqui, nesse estudo, é deixar para você algumas regras básicas e simples, mas muito eficazes, no sentido de lhe orientar, certo? Numa leitura segura das Escrituras. Isso mesmo, uma leitura segura. Eu quero lhe estimular a estudar a Bíblia, a aprender a interpretá-la, sem riscos, sabe? De compreendê-la apenas por um prisma humanístico. Não é por um prisma humanístico que você vai entender, interpretar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas se discernem espiritualmente. Não é isso? Então, queridos, há muitos tipos de leitura da Bíblia, certo? Pesquise que você vai ver que há muitos tipos de leitura. Mas há somente um tipo de leitura das Escrituras que é eficaz e evita o nosso erro interpretativo. Sabe qual é? A Bíblia é a sua própria intérprete. Isso não significa que você não vai necessariamente fazer outras pesquisas ou pesquisar, até em livros e escritos, em comentários bíblicos. Você pode fazer isso, e nós fazemos, estudamos, usamos esses recursos, mas sabendo que a Bíblia é sua própria intérprete. Para qualquer tipo de dificuldade, de erro, de má interpretação, a resposta está na própria Bíblia, dentro da palavra de Deus. Tá certo? Isso é um dos elementos assim básicos de interpretação das Escrituras. Então, eu vou deixar também aqui algumas indicações de ótimos livros que com certeza lhe ajudarão. Eles estarão aqui lá no final do nosso texto, do nosso estudo. Tá certo? Vamos lá a essas regras importantes. Vamos às regras simples, porém eficazes. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, queridos, busque na leitura o texto no seu conjunto. Ou seja, não tome como base para retirar uma doutrina ou um ensino apenas um versículo. Ou um grupo de 3 versículos, como eu já vi alguém ensinando por aí. Pegue o contexto do texto está nos 3 versículos, seja posteriores, seja anteriores. Olha, essa regra aí é furada, viu? Acredite, é furada. É importante você saber onde começa e termina o texto. O texto. Eu vou explicar isso.
É importante você saber onde o texto começa e onde o texto termina, queridos. Esse entendimento vai lhe levar a uma leitura maior, até que você encontre o assunto daquele parágrafo, onde o assunto daquele parágrafo termina. A Bíblia, ela não foi escrita em versos. Não, não. Não foi escrita em versículos. Agora sim, depois que você encontra o início e o fim do texto, olha, aí você vai poder dizer exatamente o que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo. Que às vezes você pega um versículo e lê e diz, o versículo está dizendo isso. Mas no conjunto de texto, no conjunto, sabe, no bloco do texto, o texto vai confirmar o que o versículo está dizendo, não é? Então vamos ver isso na prática. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá certo? Vamos ver. Eu coloquei até os textos aqui, até para facilitar para você. Tá certo? Veja o que diz Provérbios 1:32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Isso está na ACF, Almeida Corrigida Fiel. O melhor texto na minha visão. Depois eu posso explicar melhor sobre porque eu amo tanto o texto da ACF, Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá. Então, você não acha estranho uma pessoa simples morrer por causa de um erro? Como o texto está dizendo aí em cima? Isso faz sentido? Faz sentido? Olha o que o texto diz. Olha, ó. Deixa eu afastar aqui. Olha aí. Provérbios 1:32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Estranho, não é? Olha, o que vamos precisar aqui, nós vamos precisar entender de fato e corretamente o que está escrito, o que o proverbista, no caso, quis dizer, certo? Nós vamos entender isso. Vamos lá. Para entendermos esse texto, nós precisamos resolver duas questões. Está aí para você, duas questões. Primeiro, o que a palavra simples quer dizer? E por que o texto está dizendo que ele morre por um erro? O simples vai morrer por um erro. Segundo, precisamos entender onde começa e termina o texto, como eu disse anteriormente. Nós não conseguiremos fazer isso, queridos, sem antes entender onde começa e termina o texto. Então, precisamos deixar a preguiça de lado e ler mais o texto, ler mais texto. Certo? Entendeu aí? Olha só. Lendo um pouco mais, descobrimos que esse texto começa, essa ideia que o texto quer nos passar, começa no versículo 22 e vai do 22 ao 33. Isso representa um conjunto de 11 versículos, certo? Então, é nesse conjunto de 11 versículos que está, de fato, o contexto do texto, entende? Ou seja, o contexto do versículo 1 está aí. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos ler o texto para nós entendermos. Olha só. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto,
porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor com assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios 1, 22 ao 33. Você percebeu que eu tirei os versículos? Tirei os versículos. Quem quer aprender a interpretar a Bíblia não pode levar em conta os versículos, tem que ser tirado os versículos. Você tem que buscar o texto todo, certo? O início e o fim do texto. Entendeu? Queridos, vamos lá. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, e o que nos diz, então, o contexto? Quando estudamos esse bloco aqui que nós lemos, de texto, é que conseguimos entender de fato o que o autor está nos dizendo. Então, ele está tratando de pessoas, certo? Que não dão importância à sabedoria. É o que está no contexto. Veja como o texto aponta isso. Olha aí, ó. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes na minha repreensão. Versículo 24 e 25. Perceberam, queridos? Viu como fica claro que esse simples, na verdade, está ignorando a sabedoria? Então, esse simples aí do texto, ele não é alguém simples por ser humilde, né? Mas é uma pessoa que ignora a verdade de Deus, a verdadeira sabedoria. E por isso perece no final. Ainda assim, queridos, a palavra simples nesse texto ali ainda soou assim como ainda não soou assim como o texto quis dizer. O leitor precisa estar atento a essas mudanças de palavras também, tá certo? Precisa estar atento. Às vezes as palavras mudam. Nesses casos, uma consulta a outras versões bíblicas, traduções da Bíblia, né? Pode ajudar muito, muito mesmo. Uma boa dica é você consultar um dicionário, né? Como fiz abaixo, eu fiz aqui abaixo para você entender. Então, eu fui ao dicionário de Strong. Esse dicionário pode ser baixado, é um tipo de aplicativo que pode ser baixado no celular, é disponível, é de graça. Em inglês, de graça. Eu pesquisei e descobri aqui o seguinte resultado. Eu não sei ler hebraico. Se fosse grego, eu até me arriscaria, mas hebraico, eu só sei uma frase em hebraico. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu só sei essa frase, não sei mais nada. Então, mas aqui tem o significado, né? Procurando aqui em hebraico, essa palavra simples tem um significado de tolo. Está aí para você, ó. Tolo. Viu como está fácil agora? Percebeu aí? Se lermos o texto com a palavra tolo,
fará muito mais sentido. Vamos tentar aqui? Porque o erro dos tolos os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Agora chegamos ao que o texto está dizendo, queridos. Todo bloco de texto está afirmando que os tolos ignoram a sabedoria e por isso sofrem no final. Então, numa dupla aplicação, nós poderíamos dizer que tais tolos vivem sem se preocupar com nada e amam as facilidades. Tolo é aquela pessoa que gosta da facilidade, consegue tudo com facilidade. E ainda que as pessoas que ignoram a sabedoria de Deus, quem ignora a sabedoria de Deus, perecerá. Então, tal sabedoria foi manifestada aonde? Tal sabedoria foi manifestada na pessoa e na obra de Jesus Cristo de Nazaré, como está escrito na palavra de Deus. Ele foi chamado de a sabedoria de Deus. Jesus de Nazaré é a sabedoria de Deus. Ele é a chave hermenêutica de interpretação das Escrituras. Agora lendo assim, parece bastante óbvio. Mas como seria se ignorássemos que esse texto começa no versículo 22 e não no 32 apenas? Saiba identificar onde começa e termina o texto e você não será enganado. E provavelmente precisará bem menos de um comentário de alguém ou de um estudo pronto. Tá certo, queridos? Eu quero deixar para você aqui, nós continuaremos, eu vou deixar para você a indicação de 2 livros e nós continuaremos depois esta aula ampliando ainda mais e usando outros textos bíblicos para você entender ainda melhor. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Tá certo? Deixa o seu joinha aí, se inscreva aqui no canal, tá certo? Os livros são esses: A Interpretação das Escrituras, de A.W. Pink, e Segundo as Escrituras, de Charles H. Dodge. 2 livros excelentes, maravilhosos, que podem lhe ajudar. Podem lhe ajudar muito, muito mesmo. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Tá bom, queridos? Graça e paz.